E a gente segue por aqui no nosso programa, porque hoje o nosso papo é sobre o Dia do Rim. E a nossa convidada está aqui para esclarecer esse assunto. 3328-7666 é o nosso telefone. Excelsior Saúde, conversando com o especialista. A especialista é a doutora Rita Barreto, ela é médica nefrologista, diretora médica do INED. E a gente começa contextualizando por que um dia para pensar sobre os rins e chamar a atenção para a saúde desse órgão tão importante. Então, Patrícia, a Sociedade Internacional de Nefrologia entende que o tema prevenção é um tema bastante importante, porque hoje no mundo inteiro estimamos que cerca de 850 milhões de pessoas têm algum tipo de comprometimento de função renal. 1 em cada 10 adultos tem doença renal crônica. E essa doença, ela provoca no mundo inteiro pelo menos 2,4 milhões de óbitos. Estima-se que até 2040, a 5ª causa de óbito no mundo passe a ser a doença renal crônica. No Brasil, nas 2 últimas décadas, o número de pacientes com doença renal crônica triplicou. Hoje, nós temos em torno de 133 mil pessoas fazendo diálise. Diálise é o tratamento para a doença renal crônica no seu estágio mais avançado, quando os rins perdem totalmente a sua funcionalidade e a pessoa passa a depender de um tratamento de substituição da função renal. A gente pode dizer que é um número considerável, que isso chama a atenção, por quê, Quais são as causas, o que pode estar por trás dessa prevalência, dessa incidência? É um número bastante considerável, pelo menos 25 mil pacientes morrem por ano em decorrência da doença renal crônica, As principais causas da doença renal crônica são diabetes mellitus, hipertensão arterial, e com a idade avançada, o envelhecimento da população, a prevalência, o número de pacientes portadores de diabetes e de hipertensão tende a aumentar. Então, se nós não atuarmos em prevenção e diagnóstico precoce, tanto das condições que causam a doença renal crônica, quanto da própria doença renal crônica, nós vamos ter um número cada vez maior de doentes renais crônicos e esse impacto na saúde geral da população, que vai gerar também um alto custo para o país, porque o tratamento da doença renal crônica nas suas fases mais avançadas, que é feito com diálise e transplante, é um tratamento de alto custo e os países de baixa e média renda, eles não conseguem arcar com todos esses custos. Então, o que é que acontece? O doente tem a insuficiência renal crônica avançada, porém não é tratado. Então, milhões de pessoas morrem por conta de falta de tratamento adequado para a doença renal crônica. Ou seja, os primeiros sinais aparecem, às vezes as pessoas minimizam, acham que o rim vai funcionar bem, perfeitamente, então chega uma hora e que ele vai dando sinais, doutora, de que precisa atenção, precisa cuidado. Quando isso não ocorre, ele entra em falência. Ele entra em falência. E o mais importante, é que a população esteja ciente de que a melhor forma de prevenir a doença renal crônica é a detecção precoce. E essa detecção precoce é muito simples de ser feita. Como seria? Do ponto de vista de laboratório, é feito o rastreamento básico, é feito através de um exame de sangue que se chama de creatinina, e o outro exame é um exame simples, que é um sumário de urina. Todos os 2 exames são exames simples que estão amplamente disponíveis. Vem já naquele rol de exames de rotina, quando você vai fazer um exame, um check-up, ali ou depois você vai ter que fazer um exame mais específico, mais aprofundado? Aí já dá para ver? A creatinina e o sumário de urina devem fazer parte de todo tipo de check-up de rotina. São exames que pelo menos uma vez por ano todo indivíduo, mesmo saudável, deve fazer. E o indivíduo que já tem alguma doença que possa vir a causar doença renal crônica, como os hipertensos, os diabéticos, os pacientes obesos, outros pacientes que têm alguma outra condição que possa impactar na função renal, tem que fazer com mais precocidade. Então, faz pelo menos 2 vezes por ano. Então, assim, medidas simples como realizar um sumário de urina, uma creatinina sérica, prática de exercícios físicos, alimentação saudável, ingestão apropriada de líquidos, não fumar, não usar frequentemente remédios anti-inflamatórios, que muitos pacientes sentem dor,
vão no balcão de farmácia e pedem um remédio para dor. Geralmente é apresentado ao paciente um anti-inflamatório não hormonal, porque é um medicamento que realmente ele melhora a dor. Porém, esse medicamento, usado de forma crônica, ele vai ter impacto na função renal. É uma das causas de insuficiência renal crônica, principalmente na faixa etária mais avançada, nos idosos que começam a aparecer os problemas de coluna, os problemas de dores. E aí o paciente vai na farmácia e compra essa medicação e ele passa a usar indiscriminadamente. Eu vou reforçar isso porque nós sabemos, pesquisas já testam isso, já mostram isso, que o brasileiro está entre a população, né, mundial que consome muito remédio por indicação não médica, não do técnico, mas da vizinha, do amigo, ou a automedicação. E às vezes você que tem esse hábito de tomar um analgésico, primeiro falar do analgésico, teve uma dor, aí toma, alguém até já te disse, olha, você não está tomando remédio demais? Não, o que tem? Não tem nada não, isso eu já sou acostumada a fazer isso. E passa às vezes do analgésico para um anti-inflamatório. E isso uma hora, essa conta vai chegar, porque não tem como não ser diferente. É porque o anti-inflamatório, ele é um tipo de analgésico. Ok. Então, mas o com outras paciente, substâncias... exatamente, o paciente chega na farmácia, o farmacêutico entrega o anti-inflamatório porque ele tem uma boa eficiência como analgésico. O que acontece, eu já ouvi pessoas dizerem, eu tomava analgésico assim comum, mas aí depois não estava mais fazendo efeito. Aí passou a tomar um anti-inflamatório, por indicação, às vezes não farmacêutico sério, mas alguém que indicou. No próprio balcão, ou até um amigo Acontece que toma, isso. E aí começa a fazer a autoprescrição. Então, lembrar que prescrição de medicação é um ato médico. Então, o paciente ele só deve usar determinados tipos de medicamento com orientação médica. Mas o que acontece na prática mesmo? Ela está tomando, aquilo vai acumulando a substância no rim, o rim no filtro, o que ocorre? Falando do mecanismo de ação aí para que ocorra um problema. Em relação aos Ao uso de anti-inflamatórios, anti-inflamatórios, aí eu vou acrescentar também ervas, hepatotóxicos, outras substâncias também que acabam impactando no rim. na verdade, o anti-inflamatório ele causa um tipo de inflamação que a gente chama nefrite intersticial. É em uma parte do rim que ocasiona essa alteração, e essa alteração ela vai se tornando, com o uso crônico, o paciente desenvolve a perda da função renal. Ok. Entendeu? Diferente dos medicamentos que ela vai atingir mais aí o fígado e outros órgãos, né? Tá bom. 3328-7666. Depois eu quero falar sobre o tema escolhido para esse ano, que é Ame Seu Rim. Como O tema desse ano é Saúde Renal para Todos. Ame seus rins. Dose sua creatinina. É exame de rotina, peça a creatinina. Então, chamando a atenção da população, quando for ao médico fazer seu check-up anual, pedir, doutor, peça por favor um sumário de urina e uma creatinina para poder eu avaliar como que está a função dos meus rins. Por quê? Para vocês entenderem um pouco melhor. A creatinina é um resíduo, né, que ele ocorre a partir de uma quebra de proteína. Acontece a quebra de uma proteína dentro do nosso organismo e essa creatinina, esse resíduo, ele vai ser filtrado pelos rins e eliminado, excretado na urina. Se essa creatinina, na doença renal crônica, o paciente a creatinina não vai ser filtrada. O que é que vai acontecer? Ela vai ficar mais concentrada no sangue. Porque ela não é filtrada e não é eliminada pela urina. Então, grande parte dessa creatinina vai ficar no sangue. E aí, quando a gente dosar a creatinina sérica, a creatinina do sangue, os níveis vão estar mais aumentados. São os marcadores, como a gente disse. São os marcadores. Mostrou lá, sabe aquele sinal de alerta? Apareceu a creatinina, não faz de conta que não é nada, não. Apareceu isso no seu exame e depois já procura aí um profissional. O outro exame, que é o exame mais simples também, é o sumário de urina. No sumário de urina é avaliada, são vários tipos de avaliações, mas assim, o principal em relação à doença renal crônica é a presença de proteína na urina. No sumário de urina, quando o paciente faz, vem toda a descrição do exame e vem assim, proteína. Quando o paciente olhar ali e vir do lado uma cruzinha, não é para aparecer nenhum tipo de proteína no sumário. Então, apareceu uma cruzinha, né, um sinal de mais, atenção, tem que ir no médico para poder fazer uma avaliação. Por que eu estou perdendo proteína se normalmente nós não eliminamos proteína pelo rim?
Então, são os marcadores de detecção precoce de lesão renal, quando nós podemos atuar de forma preventiva, tentando retardar a progressão de uma doença já instalada ou perceber que realmente a pessoa não tem a doença. Por exemplo, é um diabético. Se eu faço sumário de urina, dose ou creatinina estão normais, ele vai ser orientado a cada vez mais estar com sua glicemia de jejum controlada, com seu colesterol e triglicérides bem controlado, com sua pressão arterial bem controlada, com seu ácido úrico bem controlado, fazer exercício físico, fazer dieta saudável, para que ele tenha como prevenir a instalação da doença renal. Então, esse é o nosso foco hoje, desse ano do Dia do Rim, dia 12, é exatamente chamar a atenção que você precisa estar atento, você precisa fazer o diagnóstico, essa é a primeira forma de prevenção, tá olhando, está acompanhando, tá tudo certo, tá tudo ok, beleza, segue em frente. Segue em frente com medidas também que vamos falar aqui, das suas escolhas de alimentação e tudo, atividade física, qualidade de vida para manter esse rim funcionando. Queremos até saber como é que a gente cuida do rim. Ame seu rim, tá bom, amo meu rim, faça o que por ele? Vamos saber daqui a pouco, porque tem ouvinte na linha 3328-7666. Bom dia. Bom dia. Quem fala? É Gláucia. Diga, Gláucia, prazer falar com você. Prazer é todo meu. É o seguinte, eu tenho muito cuidado com remédio, porque se eu chego na farmácia, eu vou com a receita, tá o remédio. Ah, esse aqui substitui. Tem farmacêutico? Tem. Não tem, então não vou levar. Se procurar, eu sempre digo, se vier uma pessoa bater em minha porta, uma folha de chá, acha. Agora, uma Novalgina eu não acho, porque eu só boto dentro de casa que o médico passa, porque eu tenho muito medo de medicamento, tomo remédio de pressão. Por sinal, tenho muito cuidado com meus inimigos, eu tenho uma família assim de N casos de hemodiálise. E aí eu vejo ureia, creatinina, e aí vejo tudo, potássio tudo, e controlo o sal, tenho pressão alta. Então, quer dizer, é uma coisa que o pessoal tomou muito remédio à toa. Muito remédio. Amoxicilina, não sei o quê. Eu digo, o rim vai responder. Eu tomo água normal, às vezes eu acho que é até exagero, mas só que eu tenho sede. Eu tive uma infecção urinária na vida que eu não sabia o que era, misericórdia. Eu disse, meu Deus, é isso, Jesus. E agora tá mais atenta, né? Obrigada. Não, até porque eu bebi água, agora Sim. não entendia. Ah, Patrícia, eu também queria o seguinte, porque tem um pessoal aí consultando uns profissionais, iridólogo. Eu gostaria de dar uma sugestão para esse programa, procurar esse pessoal para vir fazer uma palestra para poder eu ver se eu vou ver um desses profissionais ou não, porque eu fico meio assim com Tá o pé bom. atrás. São as práticas integrativas que a gente fala e complementares, né? Que hoje tem sido muito difundido, mas claro, tudo isso é importante, é válido, mas nada, em alguns casos, sobretudo algumas doenças mais crônicas, a visita ao profissional da área médica, a medicina tradicional e essa medicina complementar, as duas juntas, uma não elimina a outra, mas precisam estar casadas para que você tenha o melhor resultado. Vou trazer sim, fica aí a sugestão no iridólogo. Vamos falar sobre isso e entender mais o que é. E até se tem base científica, né, para essa prática. Ouvinte na linha, bom dia. Quem fala? Olá, 3328-7666. Tentando aqui também as mensagens pelo WhatsApp. Enfim, doutora, é isso, né? O cuidado, a atenção. Pois é, Patrícia, lembrar, né? Por que a gente precisa dar atenção aos rins? Porque os rins, o rim é um órgão que ele tem múltiplas funções. Ele tem que remover resíduos como ureia, creatinina, potássio, fósforo e outros metabólicos. Ele tem que eliminar o excesso de líquido que nós ingerimos e que tem que ser eliminado através da urina. Ele tem também o controle químico do organismo, o controle metabólico, que ele ajuda a controlar a partir de ácido úrico e outras formas. E tem também o controle da hipertensão arterial, que faz parte da função renal, controlar a pressão arterial. Ele também tem um impacto nos ossos, ele deixa os nossos ossos saudáveis através de uma relação que existe entre as paratireoides e os rins. E também ele produz um hormônio que é necessário para a formação dos glóbulos vermelhos, para que nós não tenhamos anemia. Ele é importante na formação da eritropoetina, que é um hormônio que vai promover a formação dos glóbulos vermelhos do sangue. Então, assim, o rim é um órgão complexo, né? Ele tem múltiplas funções. Então, por isso é tão importante cuidar dele, cuidar muito bem dele. O que então impacta mais na saúde, na funcionalidade do rim? O que é mais nocivo no ponto de vista, se a gente viu essa usina fantástica que temos aí
que resolve tantas coisas e dá conta de tantas funções. É preciso amar mais do que amar, que é o que pede a Sociedade Brasileira de Nefrologia nesse ano, mas cuidar. Então vamos dar algumas dicas do cuidado. Já falamos de beber água, mas assim, o que é importantíssimo, imprescindível para o cuidado preventivo com os rins. Tem ouvinte na linha, Felipe? 3328-7666. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Sim. Muito obrigada pelo programa. Obrigada a maravilhoso. você. Parabéns. Minha pergunta é essa. Eu, graças a Deus, até hoje nunca tive problema renal. Mas meu esposo teve, outro dia ele teve pedra no rins, que ele passou uma dor muito sofrida. E hoje eu fico preocupada porque a urina dele é muito amarela. E eu chamo a atenção dele porque ele gosta de tomar uma cervejinha, gosta de ficar tomando remédio sem indicação médica. E aí eu fico preocupada com esse problema dele. Eu gostaria de saber dele outra coisa, que ele disse que a melancia, a gente chupar à noite, que os rins trabalham muito. E eu não gosto de fazer isso, se isso é verdade, e muito obrigada. Vamos saber. Toda a preocupação. Ela falou de pedra nos rins. Fala rapidamente um pouquinho sobre isso, doutora. E se ela está certa em se preocupar com o esposo, está com a urina amarelada. Sim, bom dia. Em relação, cálculo renal, né, é uma patologia que faz parte das preocupações, porque pode ocasionar, né, pode não ter sido o caso do esposo dela. O cálculo renal em si, ele pode ser tratado, tanto clinicamente, quanto através de procedimentos cirúrgicos ou não cirúrgicos, que é o urologista que faz. Mas ele pode, quando ele não é bem acompanhado, pode causar um quadro que a gente chama uropatia obstrutiva, de obstrução, que não é o caso, provavelmente, do esposo dele. Ele teve uma crise de cólica renal, foi tratado e tem que ser acompanhado pelo nefrologista e pelo urologista. O nefrologista vai pesquisar o porquê que ele formou cálculos, vai procurar causas dentro do próprio organismo de alteração de algumas substâncias e vamos avaliar se tem como ser feito o tratamento. Existem cálculos que não têm uma causa conhecida, então o tratamento é o tratamento da hidratação, evitar as infecções urinárias, tem o tratamento com a nutricionista. Em relação à questão da urina muito amarela, tem que ver se ele não está ingerindo uma quantidade adequada de líquido, porque a cor da nossa urina está, geralmente, quando não há nenhuma outra doença associada, está relacionada com o grau de hidratação. Exatamente. Quanto mais água você bebe, a urina vai ficando mais clarinha. Mais clara. Senão ela fica mais condensada. Quando a gente não bebe a quantidade de água adequada, o organismo, o rim, ele é inteligente, ele concentra a urina para que não ocorra desidratação, perda de líquidos, né? Então, assim, a senhora pode procurar um posto de atendimento, né, de atenção primária, fazer uma consulta com o clínico geral, que pode dar uma orientação inicial e com os exames, se ele achar que ele merece uma consulta com o nefrologista ou com o urologista, ele vai ser referenciado. Muito clara a informação, é isso mesmo. Primeiro procura o posto de saúde da sua unidade, a gente sabe, é fácil, tem nefrologista aí fácil, pelo Sistema Único de Saúde, não. Mas o clínico geral pode fazer esse encaminhamento inicial e, havendo a necessidade, vai ser o especialista, então, que vai estar cuidando. Ouvinte na linha, 3328-7666, bom dia. Bom dia, Paty. Olá, quem fala? Bom dia, doutora. É Ferreira, Paty. Oi, Ferreira, sua dúvida. Parabéns pelo programa, viu? Sempre Obrigado. esclarecedor. Eu já gosto de ligar no seu programa, Patrícia. Oh, que bom, viu? Nós estamos aqui para isso, para atender Olha, a você. minha pergunta, viu, doutora? Quais são os principais sintomas de quem está com problema de rins? E se rosto inchado também, constantemente, é sinal de problema de rins. Vamos saber. Obrigada, Ferreira. Excelente pergunta. Fica ouvindo aí. Bom dia, seu Ferreira. Vejam bem, a doença renal crônica, inicialmente, ela apresenta sintomas inespecíficos. Sintomas que podem estar ocorrendo em outras doenças. Exemplificando, enjoo, vômito, falta de apetite, perda de peso, cansaço. Esses são sintomas inespecíficos que qualquer uma outra doença crônica pode ocasionar. E também, quando ela já está instalada e existem outras causas associadas, né? Então, o paciente vai apresentar também sintomas da própria doença e vai apresentar hipertensão arterial, edemas, inchaços, tanto do rosto quanto das pernas. Então, é por isso que é importante estar fazendo sempre a avaliação médica, tanto a consulta quanto os exames laboratoriais, porque aí o médico vai ter condição de dar o diagnóstico da patologia.
Olha, o Márcio nos mandou aqui, inclusive, a foto do exame que ele recebeu. Ele tem 37 anos e pergunta se é grave, se ele precisa estar atento. Vamos ouvir aqui, Márcio, porque eu tenho certeza que a sua pergunta, a sua situação clínica, infelizmente, é de muita gente. Você não está sozinho aqui nessa seu diagnóstico, não. Ele tem 37 anos e sai o seguinte, ele está com diabetes, né? Diabetes mellitus ou mellitus, né? Já com uma leve alteração renal. Doença, que é o cálculo renal, então ele tem que procurar um nefrologista para poder ser feito o estadiamento, né? A que nível está essa disfunção renal e ser tratado, vai ser tratada as condições associadas à doença renal, que no caso é o diabetes, o cálculo renal, se ele for também hipertenso, se ele tiver problemas de colesterol, todas essas condições têm que ser tratadas e controladas para que evite-se o que? A piora, a progressão da doença renal. Vai se tentar estabelecer o que? O paciente fica estável, a função renal fica estável. O que acontece? Diabetes não tem cura, mas tem controle, então se já foi dado esse diagnóstico agora para você, você tem a chance de se cuidar antes que a situação evolua. E aí as pessoas, ninguém quer fazer diálise, né? Isso, não quer. Todo mundo quer evitar passar aquele tempo na máquina, não é uma situação agradável, incomoda, inclusive a questão social, as pessoas afetam toda a questão dela. Mas se não quer, então o caminho é a prevenção e o tratamento. A prevenção, o tratamento, as mudanças de estilo de vida que vai fazer parte desse tratamento, né? Principalmente a questão da alimentação, em quem tem disfunção renal, doença renal crônica relacionada a diabetes, hipertensão, vai ter que ser feita uma consulta com o nutricionista, né? Adotar uma alimentação apropriada. E fora isso, as outras medidas também que nós já comentamos aqui, prática de exercícios, não fumar. Né? É isso mesmo. A bebida alcoólica também já foi relacionada aqui, falada por uma ouvinte, deve ser sim um ponto de atenção. Isso. A Jéssica está aqui, não esqueça a minha pergunta, não vou esquecer não, tá, Jéssica? Bom dia, qual o prejuízo dos chás para os rins e como interage com os medicamentos? Enfim. Na verdade, o uso indiscriminado de chás não deve ser estimulado por conta de tanto efeitos a nível renal, como principalmente a nível de fígado, a nível hepático. A toxicidade de chás mais conhecida é relacionada ao fígado. Mas em relação ao rim também, a gente não deve fazer uso indiscriminado, até porque existem substâncias nos chás que nós não sabemos, né? Que podem, se o paciente tiver doença renal crônica, podem impactar no tratamento e nos resultados clínicos, porque tem substâncias que não são recomendadas para os pacientes renais consumirem. Alguns alimentos, por exemplo, também são impacto muito grande. A carambola, é verdade? Fala-se muito da carambola. A carambola, o não biribiri, não podem ser consumidos por pacientes. Pouco, não. Não pode consumir carambola, biribiri. Então, assim, as pessoas têm que procurar o aconselhamento com os profissionais e não fazer o uso indiscriminado só por conta de orientações de amigos, familiares, né? Lógico que tem algumas plantas, inclusive existe também todo um trabalho de algumas plantas já catalogadas, tem um trabalho de pesquisa científica que tem fitoterápicos já indicados, inclusive o próprio SUS tem uma lista. Isso. Não é disso que nós estamos falando. E tem lá toda a forma, a quantidade de tomar, quantas xícaras. O que nós estamos falando aqui é aquela coisa de fazer uma jarra daquele chá, deixar na geladeira e tomar como água. Uso abusivo. Abusivo, tá? Porque o fitoterápico, obviamente, tem o seu lugar. Outro ponto importante, Patrícia, é para lembrar aqui para os ouvintes, porque hoje existe um estímulo muito grande a exercícios físicos, né? É o movimento. A gente tem que fazer bastante, tem que se movimentar, mas lembrar do não uso de anabolizantes. Evitar o uso de anabolizantes e também não é recomendável o consumo abusivo, né, e desenfreado de suplementos proteicos. Isso é importantíssimo. Isso é super importante, porque a ansiedade hoje do mundo de ter as belas formas, né, os músculos, então temos que ter cuidado com isso. Evitar anabolizantes e evitar o consumo desenfreado de suplementos proteicos. Procurar um nutricionista para estar orientando como deve ser feito o consumo desse suplemento. Anabolizante, banir. Esqueça. Não utilizar.
E sobretudo os jovens, vêm acompanhar, meu filho está indo para academia, está cuidando da saúde. Procura saber o que ele está tomando lá, porque ele está sendo estimulado, muitas vezes, a ingerir esses produtos e isso depois vai impactar na saúde. Para finalizar, a Maria Barreto diz o seguinte: às vezes, Patrícia, a gente usa essas medicações que nós falamos aqui, analgésicos e anti-inflamatórios, porque não temos acesso ao médico. Veja bem, Maria, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não ter acesso ao médico e achar que vai resolver tomando medicação, você só está piorando a situação. Mas a gente entende que realmente é uma dificuldade. Aí ela pergunta: e os remédios, aqueles de uso contínuo, que são indicados pelos médicos, também podem impactar na saúde dos rins? Obrigada pela pergunta. Veja bem, os remédios, você está falando em relação à dor, não é isso? Não, por exemplo, uma pessoa diabética ou hipertensa, ela toma aquele remédio não, todo ela dia. deve, nos medicamentos para controle de pressão arterial, de diabetes. Estou falando dos efeitos colaterais para não, os quando um médico prescreve uma medicação para controle de diabetes, hipertensão e outras doenças que podem ter impacto na funcionalidade dos outros órgãos, o médico já está avaliando o risco-benefício. Ok. Entendeu? Então, usar continuamente os medicamentos sem problema nenhum. Eu falei apenas da classe dos anti-inflamatórios, para não fazer uso com frequência. Bacana. A gente já viu que rende muito o assunto rim. Eu acho que é legal trazer aqui, juntamente com um profissional na área, né, uma nefrologista, a doutora já está convidada a voltar, também ao lado de um fitoterapeuta e uma nutricionista, porque aí vamos casar todas essas informações e tirar as dúvidas. Fica aí o convite para um próximo programa nesse sentido. Considerações finais, e tem evento amanhã. Isso. Amanhã é isso? Exatamente. Eu queria, o INED, né, que faz parte da rede Fresenius Medical Care, queria convidar o público que amanhã nós estamos fazendo uma ação educativa no Farol da Barra, das 17 às 20 horas, com a presença de profissionais, verificação de glicemia, medida de pressão arterial, orientações com panfletos e orientações verbais sobre prevenção de doença renal crônica. E numa ação sincronizada com essa ação educativa, o Pedal Integrado, também daqui de Salvador, vai fazer um passeio de bike do Farol da Barra à Amaralina e retornará para o Farol da Barra às 19h30. Então, convido o público que quiser comparecer, nós estaremos lá para dar todas as informações. E as considerações finais: saúde renal para todos, ame seus rins, dose creatinina, dose seu sumário de urina e tenha hábitos de vida saudáveis. Bacana! Ficamos por aqui então hoje no Dia do Rim. Mais tarde tem Gandra lá na Livraria Paulinas. À noite tem inauguração da Farma Fórmula. Só notícia boa hoje nesse 12 de março. Beijo grande. Amanhã estaremos de volta com a doutora Ana Paula Gato falando sobre saúde integral feminina. Até!